Paraná atrai mais de 300 milhões de investimentos no interior do estado. Operação policial no litoral paranaense prende 28 pessoas, 16 em flagrante e 12 por cumprimento de mandados de prisão. Pacientes se formam após curso durante tratamento de hemodiálise em Santa Catarina. Lula passa por cirurgia de emergência. Médicos dizem que presidente está estável e sem sequelas após procedimento para conter hemorragia intracraniana. Rebeldes sírios nomeiam chefe de governo. Novo líder ocupará cargo até 1º de março. Governo Milei completa 1 ano. Conquistas econômicas e mais da metade da população na pobreza são destaques do mandato. E você vai ver ainda. Maior árvore de Natal do Reino Unido é decorada. Sequoia de 42 metros de altura é enfeitada com 2.000 luzes. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 10 de dezembro. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h02. Operação no litoral do Paraná prende 28 pessoas e reforça a segurança para o verão. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná coordena uma operação integrada das polícias civil, militar e penal no litoral do estado. Iniciada no final de novembro, a ação procura combater o crime organizado e garantir segurança para moradores e turistas durante a temporada de verão. Nesta terça-feira, a operação entrou na etapa final, com o cumprimento simultâneo de 15 mandados de busca e apreensão em 4 municípios da região. Essa operação ela precede as operações ostensivas, que se iniciarão na semana que vem com o Verão Maior do Governo do Estado. Nesse trabalho em conjunto, deflagrou nessa operação de hoje, onde nós tivemos a prisão de 28 pessoas, das quais 16 pessoas foram presas em flagrantes pelos mais diversos crimes que cometeram na região do litoral do Estado e 12 cumprimentos de mandado de prisão deferido pelo Poder Judiciário. Mais de 120 policiais participam da ação que ocorre em Antonina, Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. Apoiada por cães farejadores, a operação busca desarticular atividades criminosas e ampliar a presença policial. Durante as investigações, 60 locais com suspeita de ações ilícitas foram fiscalizados e 12 pessoas monitoradas por tornozeleiras eletrônicas tiveram a situação regularizada. Foram mais de 15 pessoas que foram identificadas com rompimento desse equipamento e foi tomadas providências legais cabíveis para esse tipo de situação. Então, essa operação ela tem por objetivo trazer maior segurança ao litoral do estado, maior segurança aos municípios e, como eu disse, ela precede a operação ostensiva que será realizada pelas polícias no nosso Verão Maior, que vai até março, após o Carnaval. Cada força de segurança desempenha funções específicas. A Polícia Militar realiza patrulhamentos e operações. A Polícia Civil é responsável por investigações e prisões de suspeitos. Já a Polícia Penal fiscaliza o uso de tornozeleiras eletrônicas. A articulação entre as corporações e os serviços de inteligência tem sido fundamental para a eficácia da operação, reforçando a segurança no litoral do Paraná durante o período de maior movimentação turística. Também no Paraná, o governo do estado anunciou mais 2 investimentos dentro do programa Rota do Progresso. Serão mais de 300 milhões de reais aplicados por meio da iniciativa em 4 municípios do estado. Os investimentos serão destinados a 4 municípios. A Cooperativa Lar anunciou que vai aplicar mais de 283 milhões de reais em São José das Palmeiras, Rio Bom e Diamante do Oeste, com empreendimentos no setor agrícola. Nós estamos assinando um convênio com 3 prefeituras no programa Rota do Progresso, que foi um programa muito inteligente e, sobretudo, uma visão muito social do governo do estado de levar o progresso a municípios que mais precisam. Tem um índice de desenvolvimento não igual ao resto do estado, que precisa ser melhorado,
E esse programa vem nesse sentido. Localizado na região nordeste do estado, o município de Rio Bom, com pouco mais de 3 mil habitantes, deverá ter um impacto socioeconômico positivo com a chegada do novo empreendimento. Dando oportunidade para o município crescer, desenvolver, criar competitividade com os demais municípios. É lógico que não dá para se comparar o município de Rio Bom com Apucarana e outros municípios, mas nós temos condição de crescer com o braço do governo, ajudando, arrumando os recursos para que essas empresas possam investir nos pequenos municípios. Então isso se torna mais realidade. É muito bom para a Cooperativa LAR, que é uma cooperativa de 14 mil associados, que emprega 24 mil pessoas. É muito bom para os municípios que precisam se desenvolver e, obviamente, que o Estado vai colher os frutos porque vai ter empreendimento sendo instalado, gerando empregos na implantação dos projetos e depois na geração de ICMS. Ainda pelo programa Rota do Progresso, a cooperativa Copagril vai investir mais de 26 milhões de reais na implantação de uma unidade de recebimento de cereais em Bom Sucesso, gerando mais oportunidades de emprego para a região. Investimentos muito bem-vindos com recursos próprios deles, disponíveis no Caixa do Estado, é um crédito que eles têm, e a gente fica feliz que a gente continua nesse ritmo, atraindo ou motivando investimentos para dar mais valor àquilo que o nosso campo já produz com muita competência em abundância. Um grande desafio é levar a industrialização ao interior, porque as cidades não são competitivas, não têm a mão de obra qualificada, não têm um ambiente de negócios que as empresas procuram para o seu investimento. Mas as cooperativas não, elas investem na sua base de cooperados. Então, este programa Rota do Progresso, que o governador Ratinho desenvolveu, ele tem a característica de trazer as cooperativas, antecipar o ICMS que elas receberiam no futuro, de créditos acumulados, para que elas investam agora em cidades que precisam melhorar a sua renda per capita do município. O programa Rota do Progresso tem como objetivo acelerar o desenvolvimento em municípios com baixos índices econômicos e sociais. A iniciativa vai beneficiar 80 cidades por meio de 2,5 bilhões de reais em investimentos estratégicos, além de incentivar a instalação de empresas nesses locais. Motivo de muita alegria, resolvendo um problema social de melhorar cada vez mais a qualidade de vida dessa população, gerando emprego nas cidades do interior e automaticamente fazendo com que as empresas, em especial essas cooperativas, possam cada vez mais crescer. Então é um programa que ele corrige esse fluxo migratório, que ele corrige esse erro histórico e dá oportunidade para que a pequena cidade, o pequeno município também possa gerar valor, gerar riqueza e, sobretudo, dar oportunidade à população. Em Santa Catarina, 9 pacientes em tratamento de hemodiálise se formaram esta semana. Os formandos realizaram os cursos durante o tratamento renal. A cerimônia, cheia de emoções, marcou a celebração de uma jornada de luta pelo conhecimento e pela vida. A formatura, realizada em Blumenau, celebrou a conclusão do curso de tecnólogo de 9 alunos pacientes, promovido pela Associação Renal Vida. A iniciativa, em parceria com o Centro Universitário Cidade Verde, oferece cursos de graduação e pós-graduação gratuitos a pacientes renais e familiares, transformando o tempo de tratamento em uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje é um dia muito especial para nós, um dia de alguns momentos especiais, em que nós vamos falar de saúde, nós vamos falar de educação, vamos falar de prevenção de doença renal. E essa formatura, ela é única, né? É uma formatura do seu projeto Reaprender, ele é uma coisa assim que brilha os nossos olhos. Você imaginar que a gente vai conseguir reinserir pessoas que fazem diálise de volta à sociedade, é uma coisa que nos orgulha muito, é algo inédito e é uma coisa que é bastante importante. O programa começou em 2021 com a missão de tornar o tempo de tratamento mais produtivo.
Atualmente, são 80 opções de graduação e mais de 300 de pós-graduação. Então é fundamental juntar a educação com saúde, é um exemplo a ser replicado, que nós iremos sempre apoiar para que ele possa expandir. E esse momento é um momento de celebração, de formatura, com mais saúde e também com educação para todos os catarinenses. A cerimônia também teve homenagens aos parceiros do programa, que é totalmente gratuito. Isso é uma demonstração de superação, de fazer algo mais. Então essas pessoas saem daqui, além de sair curadas, que é a nossa torcida, saem informadas também. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, recebeu nesta terça, na Casa da Agronômica, em Florianópolis, o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy. No encontro foram debatidas as oportunidades de cooperações estratégicas nas áreas da tecnologia, saúde e infraestrutura ferroviária. Na oportunidade, o embaixador elogiou o Pronamp, que é a iniciativa de apoio a micro e pequenas empresas, e pediu ao governador que apresentasse o programa a autoridades indianas, reforçando assim o convite para uma visita oficial ao país. Após a reunião com o governador, o embaixador seguiu com encontros estratégicos, entre eles uma reunião com Mário César de Aguiar, presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, e com a secretária Catiane Seife e também com o presidente do Sapiens Park, Eduardo Vieira. O presidente Lula passou por uma cirurgia de emergência na madrugada de hoje para drenar um hematoma por causa da queda sofrida em outubro. Lula está bem e não apresenta sequelas, mas deve ficar em observação no hospital por mais alguns dias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 anos, foi operado em caráter de emergência em São Paulo devido a uma hemorragia intracraniana. As informações foram divulgadas nesta terça pelo Hospital Sírio-Libanês em um boletim médico. Lula foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma. A nota publicada nas redes sociais do presidente acrescenta que a cirurgia transcorreu sem intercorrências. Os médicos explicaram que o presidente sentiu uma dor de cabeça e foi submetido em Brasília a uma ressonância magnética que mostrou a hemorragia, decorrente do acidente domiciliar que sofreu em outubro. Na verdade, o hematoma está entre o crânio, entre o osso e o cérebro. Ele não tem machucado no cérebro. A prontidão no procedimento, quer dizer, a gente fez o procedimento para que esse hematoma não comprima o cérebro. Então ele fica sem sequela, o cérebro está livre de qualquer compressão ou lesão. Lula segue estável e sem sequelas. Ele está em observação e deve ficar internado até a próxima semana. Ele vai ficar essas 48 horas na UTI, né? Isso é observação. Como disse, nesse momento ele está bem, está se alimentando, está consciente, está normal. É mais por precaução. Em 19 de outubro, o presidente caiu no banheiro da residência onde mora e sofreu um ferimento na nuca que precisou de pontos de sutura. Por recomendação médica, Lula cancelou viagens internacionais. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, instituição da Secretaria da Cultura, reabriu as portas ao público após 7 meses fechado em decorrência da enchente de maio. A reabertura foi marcada pela solenidade inaugural da exposição Postscriptum, um museu como memória. Para reabrir as portas após a enchente, o museu iniciou um plano abrangente de recuperação. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, aportou 5,6 milhões de reais por meio do programa de patrocínios da instituição. Também foram aplicados R$1.600.000 do Fundo da Defesa Civil, além de recursos do orçamento da Secretaria da Cultura e de doações da sociedade. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Rebeldes sírios nomeiam chefe de governo que ficará no cargo até 1º de março. E ainda, sequoia de 42 metros de altura, a maior árvore de Natal do Reino Unido, é decorada com mais de 2.000 lâmpadas. Nós voltamos em instantes.
Natalzão fantástico Comprão. Vem que as melhores ofertas estão a todo vapor. Tomate, R$ 1,99 o quilo. Banana branca, R$ 2,59 o quilo no Clube K. Alcatra com maminha a vácuo, R$ 38,90 o quilo. Arroz Bom Traz branco, 5 quilos, R$ 20,99 no Clube K. Feijão carioca reserva, 1 quilo, R$ 4,79. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita, 2,4 kg, R$ 26,99. É Natalzão, com horário de atendimento estendido. Melhor preço é no Comprão. Quem vive cruzando o estado sabe que estrada boa é tranquilidade. Para quem está viajando e para quem fica em casa também. Aqui em Santa Catarina, muitos trechos estavam abandonados. Mas agora, com o maior investimento da história, a Estrada Boa nunca esteve tão perto de todos os catarinenses. Com Estrada Boa, Santa Catarina só melhora. Estamos de volta com Pix News, agora 8h17. Vamos com alguns destaques internacionais. Um comunicado oficial divulgado pela televisão síria anunciou que os rebeldes que tomaram o poder em Damasco nomearam um novo chefe de governo de transição, que vai ocupar o cargo até 1º de março. Um banner sobre imagens de rebeldes perfilados anunciou Mohammed al-Bazir como chefe do governo de transição na Síria. O vídeo divulgado na TV local não mostra o líder escolhido, que vai ficar no posto até 1º de março de 2025. Até agora, Mohammed al-Bazir, que foi apresentado como o novo primeiro-ministro do país, comandava o governo reduto insurgente de Idlib, no noroeste da Síria. Uma fonte do Ahir Talir al-Shar, do governo islâmico que lidera a coalizão rebelde que tomou o poder em Damasco no domingo, disse à AFP que Bazir vai liderar um governo responsável pelos assuntos correntes. Esse governo permanecerá em função até o início do processo constitucional, momento em que um novo governo será formado. Depois de anos de conflito sírio estagnado, os rebeldes liderados pelo grupo HTS iniciaram uma ofensiva relâmpago a partir do noroeste do país, com a qual conseguiram derrubar o presidente Bashar al-Assad, que fugiu e se abrigou com a família na Rússia. Na segunda-feira, o líder do grupo rebelde, Abdul Mohamed al-Jolani, conversou com o ex-primeiro-ministro Mohamed al-Jalali para coordenar a transição. O parlamento e o partido Baath, que estava no poder com Bashar al-Assad e seu pai Hafez há mais de 50 anos, expressaram apoio ao processo sucessório. Mais de 300 alvos na Síria foram destruídos pelo exército israelense. Milhares se reuniram em uma prisão para buscar parentes detidos pelo governo. O exército israelense destruiu as principais instalações militares da Síria com quase 300 ataques aéreos desde a queda no domingo do governo de Bashar al-Assad, depois de uma ofensiva relâmpago dos rebeldes. Correspondentes da AFP ouviram na madrugada desta terça-feira fortes explosões em Damasco e imagens mostraram colunas de fumaça no centro da capital. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, ONG que conta com uma ampla rede de fontes na Síria, registrou quase 310 bombardeios. Os alvos eram aeroportos, radares, depósitos de armas e munições ou centros de pesquisa militar para a destruição de armas do governo anterior. Israel não fez comentários sobre os relatos, mas confirmou a destruição de armas químicas na Síria nos últimos dias, para evitar que caíssem nas mãos dos rebeldes. Assad fugiu do país após a ofensiva relâmpago de uma coalizão de rebeldes liderados pela organização Hayat Tahrir al-Sham, que tomou a capital no domingo e acabou com mais de 5 décadas de governo da dinastia fundada pelo pai de Bashar, Hafez al-Assad. A Síria estava mergulhada em uma guerra civil desde 2011, quando o governo de Assad reprimiu de forma extremamente violenta uma onda de protestos pacíficos, o que resultou em um conflito que deixou 500 mil mortos e obrigou metade da população a fugir. Desde a queda do governo, milhares de pessoas se reuniram diante da prisão de Saed Naya, um símbolo das atrocidades cometidas nas últimas décadas, para procurar familiares. Os Capacetes Brancos, uma rede de socorristas que operou nas zonas controladas pelos rebeldes durante o conflito, anunciaram que concluíram a inspeção na penitenciária sem encontrar possíveis celas ou porões ocultos.
O governo que Assad herdou do pai contava com um complexo de prisões usado para reprimir qualquer dissidência ao partido governante. Analistas afirmam que o governo não conseguiu se manter sem o apoio dos aliados, já que a Rússia está focada na Ucrânia, enquanto o Irã e o Hezbollah estão desgastados pelos conflitos com Israel. E depois de diversos adiamentos, começou nesta terça o julgamento de Benjamin Netanyahu por corrupção. O primeiro-ministro israelense enfrenta acusações de suborno, fraude e abuso da confiança pública em 3 casos distintos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, compareceu nesta terça ao tribunal para depor pela primeira vez em um julgamento por corrupção, o primeiro processo criminal contra um chefe de governo em exercício no país. Netanyahu tentou repetidamente adiar o depoimento à corte, onde enfrenta acusações de suborno, fraude e abuso da confiança pública em 3 casos distintos. O julgamento começou em maio de 2020, mas foi interrompido pela guerra em Gaza, que começou após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. Por razões de segurança, o julgamento foi transferido de Jerusalém para Tel Aviv, onde o premier testemunha em uma sala subterrânea. Netanyahu rejeita as acusações nos 3 casos julgados pelo tribunal. Desde o retorno ao poder, no final de 2022, a coalizão de governo do primeiro-ministro entrou em conflito com a justiça e as forças de segurança, o que provocou grandes manifestações quando ele tentou aprovar novas leis que enfraqueceriam a justiça. Críticos acusam Netanyahu de ser um político corrupto que faria qualquer coisa para permanecer no poder e acreditam que os processos vão ser levados adiante. Na segunda-feira, vários ministros enviaram uma carta ao procurador-geral solicitando o adiamento do julgamento devido aos acontecimentos recentes na Síria, mas o pedido foi rejeitado por ser de interesse público concluir o processo o mais rápido possível. Em um ano, o governo de Javier Milei tem conquistas econômicas para celebrar, mas a alto custo social. O economista ultraliberal Javier Milei completa o primeiro ano de mandato e pode apresentar equilíbrio fiscal e redução da inflação como trunfos, ainda que ao preço de um choque que afetou profundamente o bolso dos argentinos. A expectativa é que o presidente comemore as conquistas em rede nacional à noite, depois de se reunir pela manhã com dirigentes da Sociedade Rural Argentina, entidade composta por grandes proprietários de terras e um dos principais produtores de alimentos do mundo. Em um mês de governo, apresentou o primeiro superávit fiscal em uma década e conseguiu baixar a inflação de 25% em dezembro para 2,7% em outubro, apesar de 2 greves gerais e de algumas manifestações tensas, especialmente em defesa da universidade pública. Milei conta com um apoio estável que confunde os críticos. Entre 45% e 50% dos argentinos têm uma imagem positiva do presidente. Ainda que haja um sucesso em termos de estabilização econômica, analistas avaliam que o custo econômico social tem sido alto. A pobreza aumentou 11 pontos percentuais durante os 6 primeiros meses de governo, em uma escala histórica que atingiu 52,9%, de acordo com os dados mais recentes do Instituto de Estatísticas INDEC. Quem mais sofreu com os ajustes foram os mais de 7 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram os rendimentos congelados e os subsídios para medicamentos reduzidos. Milei vetou uma lei que concederia um aumento de 8% para os idosos e também impediu uma lei que aumentava o orçamento para a educação universitária, além de congelar bolsas de estudo e pesquisas científicas. Além disso, mais de 260 mil postos de trabalho foram perdidos em 2024 e o consumo caiu mais de 20%, ainda que mostre sinais de recuperação. Enquanto essas transformações sociais e econômicas aconteciam, Milei travou uma batalha cultural contra políticos e jornalistas, a quem chamou de corruptos, a justiça social, que considera uma aberração, e ao Estado, que ele diz querer destruir de dentro. De acordo com a pesquisa da consultoria Zubian Córdoba, feita em setembro, 65,7% dos argentinos acreditam que o ódio e a intolerância estão aumentando no país com o governo de Milei.
Grande parte da superfície terrestre se tornou mais seca nos últimos 30 anos. Um relatório da ONU alerta que este processo pode ser permanente, ao contrário das secas. Um relatório apoiado pela ONU lançado na COP16 revelou que mais de 75% da superfície terrestre se tornou mais árida nos últimos 30 anos. As terras áridas agora cobrem cerca de 40% da superfície da Terra, excluindo a Antártica. E essa mudança pode afetar até 5 bilhões de pessoas até 2100, de acordo com a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação. Entre 1990 e 2020, 4,3 milhões de quilômetros quadrados de áreas úmidas foram transformadas em áreas secas. O relatório observou que o fenômeno causado por uma grande transformação climática pode redefinir o modo de vida da humanidade. Ibrahim Thiel, secretário executivo da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, observou que, ao contrário de uma seca, que é temporária, esse processo representa uma transformação permanente. O texto aponta a mudança climática causada pelo homem como o principal fator dessa mudança. Mais de 100 jornalistas foram assassinados em 2024, a maior parte deles palestinos em Gaza. A região tem sido especialmente perigosa para a classe desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. O ano de 2024 foi particularmente letal para os jornalistas. A conclusão é da Federação Internacional de Jornalistas, em um relatório publicado nesta terça, que diz que 104 repórteres foram assassinados no mundo neste ano, mais da metade deles em Gaza. Este é um dos piores anos desde 1990, não o pior, mas sim um dos piores. No ano passado tivemos 129 mortes, este ano 104 até agora, o que claro pode mudar até 31 de dezembro, mas é um dos piores anos. Com uma taxa, o que é extremamente raro, e é o segundo ano em que isso ocorre, com uma taxa para a mesma nacionalidade que supera 60%. O secretário-geral da entidade de jornalistas denunciou que Gaza é lugar de um massacre diante dos olhos de todo mundo, onde somente neste ano 55 profissionais da imprensa de meios palestinos morreram. Desde 7 de outubro de 2023, quando combatentes do Hamas realizaram ataques no território israelense, o número de jornalistas palestinos assassinados chegou a pelo menos 138. Depois do Oriente Médio, a segunda zona mais perigosa para profissionais da imprensa é a região Ásia-Pacífico, com 20 mortos. Na Europa, a guerra na Ucrânia voltou a gerar vítimas no continente, com 4 jornalistas assassinados em 2024. A federação também registrou 513 jornalistas na prisão em todo o mundo, um forte aumento em comparação com o ano passado, quando 427 profissionais estavam detidos. O realismo fantástico do colombiano vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques, chega à Netflix nesta quarta-feira. A série, inspirada no clássico 100 Anos de Solidão, vai estar disponível para 190 países. Um clássico da literatura finalmente chega às telas. A Netflix apresentou em Bogotá a esperada adaptação do livro 100 Anos de Solidão. Em um museu na capital colombiana, produtores, membros do elenco e convidados especiais, entre eles familiares do autor e o presidente Gustavo Petro, assistiram ao primeiro capítulo durante a projeção especial. A versão para a televisão do romance mais famoso de Gabriel Garcia Marques, que morreu em 2014, vai estar disponível para 190 países na plataforma de streaming a partir de quarta-feira, mas já estreou no país natal do renomado escritor e jornalista. Aqui está um livro que é único porque faz muitas coisas ao mesmo tempo. De alguma forma, capta engenhosamente a história de um povo, de um país, a Colômbia, mas também capta a história da América Latina, dos nossos desafios como uma nação, com política, com religião, com guerra civil, com paixão. O
primeiro episódio começa com o casamento de José Arcádio Buendia e Úrsula Iguarán, cobre a fundação da mítica Macondo e termina com o nascimento do segundo filho do casal, Aureliano, que mais tarde se tornaria o lendário coronel Aureliano Buendia. O livro de Garcia Marquez, publicado em 1967, é uma das obras mais importantes da literatura em espanhol, e a versão cinematográfica era vista como um desafio monumental. O escritor sempre se opôs a uma adaptação do romance para a televisão, porque não via como ele poderia ser condensado em um formato audiovisual. A Netflix adquiriu os direitos do romance em 2019 e entrou em contato com o diretor Garcia Lopes, em plena pandemia, para convocá-lo para o desafio. Para mim, o desafio também foi como fazer algo que pareça muito autêntico, muito colombiano, mas com grandeza, com uma produção de altíssimo nível. Mostrar ao mundo que a América Latina e a Colômbia estão além do tráfico de drogas, da violência, das ditaduras, as mesmas velhas histórias. Os Emirados Árabes Unidos são conhecidos pela riqueza e ostentação. Dubai, centro comercial do ouro, apresenta a maior barra do mundo, com cerca de 300 quilos. Dubai é frequentemente chamada como a Cidade do Ouro devido à longa história com o centro comercial deste metal. Para fazer jus à fama, a cidade apresentou a maior barra de ouro puro do mundo. O lingote pesa pouco mais de 300 quilos e tem um valor estimado em cerca de 25 milhões de dólares, 152 milhões de reais pela cotação atual. Levamos de 8 a 10 horas para fazer. Claro, tudo foi documentado e enviado ao Guinness para garantir que a barra de ouro foi feita nas condições deles e que é uma barra de ouro de 300 quilos. O enorme lingote foi exposto no exterior de uma fábrica de cunhagem de moedas e barras do metal no tradicional mercado Souk do ouro de Dubai. Uma oportunidade única para os visitantes reluzirem a peça nos flashes de muitas selfies. Uma sequoia gigante de 42 metros de altura se tornou a maior árvore de Natal viva do Reino Unido. Mais de 2.000 luzes foram necessárias para enfeitá-la. Decorar uma árvore de Natal em casa já dá trabalho. Imagina uma sequoia gigante de 42 metros de altura. Esse foi o desafio na propriedade do Gregside National Trust, em Northumberland. Para enfeitar a maior árvore de Natal viva do Reino Unido, foram necessárias 2.000 luzes em um trabalho de 12 horas feito por 5 pessoas. Este é o primeiro ano que colocamos luzes na árvore. Foram muitos anos de planejamento e tínhamos aspirações de acendê-la há algum tempo. E este ano decidimos que faremos isso. A sequoia foi plantada há cerca de 160 anos e foi uma das primeiras árvores da propriedade, parte do enorme projeto de paisagismo que Lord e Lady Armstrong se empenharam. Muitos visitantes se interessaram pela novidade e podem encontrá-la enfeitada até 5 de janeiro. No dia seguinte, dia de Reis, começa o exaustivo trabalho de desmontagem. E essa edição do Pix News fica por aqui, mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais, no @PixTVHD. Muito obrigada pela companhia, fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá! Pix TV é conteúdo todo dia.